Eu tenho certeza que a sua maior dor com o YouTube é não conseguir ganhar visualizações e fidelizar as poucas pessoas que chegam, clicam e assistem parcialmente os seus vídeos. Essas pessoas simplesmente nem mesmo clicam no like, não comentam, não voltam para assistir outros vídeos e você ainda tem gráficos de retenção bem tristes, que não evoluem. Isso tudo é por causa de um erro muito grave, comum à grande maioria dos criadores de conteúdo. Praticamente todo youtuber que não consegue crescer, não ganha visualizações, não ganha inscritos e nunca vai ganhar dinheiro, comete esse tipo de erro. E eu vou te mostrar aqui com 5 passos bem simples, inclusive com uma estratégia nova que você consegue aplicar diretamente nos seus vídeos, sem enrolação, de forma prática. Isso vai mudar o seu canal já no seu próximo vídeo. Então já clica no botão de inscrever-se, deixa o seu like e também dá uma olhada nos links e referências que eu coloquei aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. O mais importante que você tem que entender, todo canal no YouTube, além de definir claramente qual é o seu nicho, e eu sei, você está cansado de ouvir esse tipo de coisa. A verdade é essa, a gente escuta sempre as mesmas coisas e aí você pensa, é só isso? Sim, é só isso. Mas quando a gente define claramente qual é o nosso nicho, a gente vai pensar então, o que eu vou publicar? Quais são os temas, os assuntos? Só que você está só com metade do que é necessário. Falta algo fundamental. Quem são as pessoas que vão clicar? Quem são as pessoas que vão se interessar por aquele tópico, por aquele tema e dar play para assistir? Sabe qual é o problema do seu canal? Você não sabe quem são as pessoas alvo do seu conteúdo. Você não tem um público-alvo. Eu sei. Você vai me responder o seguinte. Qualquer pessoa. Todo mundo pode assistir, pode dar play nos meus vídeos. Só que isso significa dizer que se todo mundo pode dar play, ninguém vai dar play. Ninguém vai se interessar. A verdade é essa. Nem todo mundo se importa com tudo que a gente publica. E nem todo mundo vai se identificar com o seu estilo, com a maneira como você cria conteúdo. Pensa o seguinte, quantos canais você conhece dos mais variados nichos, assuntos e tópicos que às vezes você até gosta, assiste, mas você se apega a um criador e não a outros. Você não assiste todo mundo de todos os nichos que você gosta. Você selecionou algumas pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa definiu um público-alvo e você é o público-alvo dela. Em outros canais, você não identifica esse tipo de coisa. Eu vou te ajudar nesse passo a passo aqui, identificando 5 questões, 5 passos que você pode analisar no seu canal e já colocar em prática nos próximos vídeos. Você já clicou no like e também eu vou te mostrar uma ferramenta nova do YouTube. Maravilhosa. Provavelmente uma das melhores coisas que o YouTube já inventou. E olha, eu ando muito empolgado com algumas coisas que o YouTube está implementando, sinceramente. Eu vou fazer um vídeo específico dessa ferramenta depois, mas eu vou te dar uma palhinha aqui, vou te mostrar algumas coisas de como você pode executar e colocar isso em prática no seu canal. A primeira coisa, o método da dor e do desejo. Eu vou olhar aqui para o meu roteiro para eu não esquecer, porque eu quero ser bem objetivo. O público não busca vídeo, as pessoas buscam soluções, coisas que atendem uma demanda, uma dificuldade, um desafio, uma curiosidade. As pessoas estão navegando no YouTube para atender às suas próprias necessidades. Ninguém se importa com o que você pensa, com o que você acha. A única coisa que as pessoas querem é, se eu vou dedicar meu tempo a assistir esse vídeo tem que ser útil de alguma forma, mesmo que seja para ajudar essa pessoa a passar o tempo, que seja um entretenimento. E aí, quando você olha para o seu canal, pensa também como que você está resolvendo esses problemas. Então, alguns exemplos aqui que eu separei. Por exemplo, se você tiver um canal de game, qual que é a dor das pessoas? Ah, ela quer subir de elo, ela quer melhorar. Ela quer desenvolver uma habilidade. Ele quer ser melhor do que os amigos, os colegas. Se você tem um canal de beleza, a maquiagem está derretendo porque o meu rosto é um pouco mais oleoso e eu queria muito usar esse tipo de maquiagem, eu queria cuidar melhor da minha pele. Quais são os bons produtos? Que solução você está apresentando para essas pessoas? Como que você resolve essa dor? Alguém que tem um canal de culinária, de confeitaria. Poxa, eu só queria fazer um bolo gostoso para apresentar para minha família, só que toda vez que eu coloco alguma coisa no forno, é um desastre. Então, eu quero resolver esse meu problema, mas também tem gente que vai ter um outro problema.
Eu quero trabalhar com isso. Então, se eu tenho um canal de beleza, eu quero mostrar a minha habilidade como profissional dessa área. Se eu tenho um canal de culinária ou de confeitaria, eu quero mostrar a minha habilidade para que outras pessoas me contratem. Tá vendo que você está atendendo públicos diferentes? E se você não sabe identificar esse público, você não sabe também criar o conteúdo que resolve essa dor. A gente não fala com todo mundo, porque o público que quer se desenvolver profissionalmente é diferente do público casual. Essa é a questão que a gente tem que observar. Então, o primeiro ponto, quais são as dores e quais são os desejos do seu público? Identifica isso em qualquer vídeo do seu canal e você vai ver uma solução bem fácil de crescimento, inclusive para você ter ideias mais assertivas. No meu caso aqui, qual que é o meu objetivo? Eu trato com youtubers que entendem que o YouTube é uma plataforma de negócio. E pessoas que querem ter uma renda complementar ou transformar o YouTube na sua principal fonte de renda. Eu tenho clareza. Eu não estou falando para todo mundo. Inclusive, eu tenho até uma segmentação de faixa etária. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Agora, vamos analisar também as nossas concorrências. E aqui eu não vou tratar concorrente como inimigo, tá? Entenda bem, os concorrentes são outras pessoas que estão ocupando espaços dentro do YouTube relacionados aos nichos e aos tópicos que eu trato no meu canal. Inclusive canais que são tangentes, que não falam diretamente, exatamente sobre as mesmas coisas que eu, mas que eles têm um público que potencialmente pode se interessar naquilo que eu estou produzindo. E eu já vou te mostrar aqui aquela ferramenta que eu falei. Já vou te mostrar agora. Vou te mostrar nesse tópico aqui. Eu ia deixar lá pro final, mas eu vou mostrar agora. E presta bem atenção porque tem uma alternativa. Essa é uma ferramenta que o YouTube está desenvolvendo, ainda está em fase beta, mas eles já liberaram para alguns criadores, para alguns usuários. Inclusive, isso aqui é um recurso para os usuários e vai afetar muito a forma como a gente cria conteúdo. Então, eu quero analisar a minha concorrência. Existem oportunidades, e as oportunidades estão na área de comentários. Pega os principais canais do seu nicho, dá uma olhada no tipo de conteúdo que eles estão produzindo e veja quais são as dores e os desejos daquele espectador que as pessoas colocaram nos comentários. Você pode ler os comentários dos canais que são concorrentes seus, que estão ocupando os espaços que você gostaria de ocupar, mas que as pessoas estão dizendo, olha, esse seu vídeo é muito legal, mas não resolveu esse meu problema, eu fiquei com essa dúvida, isso aqui ainda não é exatamente o que eu estava procurando. Encontre estas questões e você vai ter ideias e também vai saber qual é a dor do seu público. Pensa num canal de tecnologia. Eu vou dar um exemplo bem prático e bem objetivo que aconteceu comigo. Vocês devem ter reparado, há algum tempo eu tô com um relógio novo, um Galaxy Ultra. Cara, incrível, maravilhoso. Sabe uma coisa que me fez comprar esse relógio? Foi assistir vídeos do canal do Rocha, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é um cara entusiasta de tecnologia, fantástico, um conhecedor incrível de tecnologia, gosto muito, sou super fã do canal dele. Sabe como é que ele me convenceu? Mostrando de forma prática como que ele usa esse relógio. E quando eu olhei, falei, caramba, é isso que eu preciso. E eu já tinha assistido algumas dezenas de outros canais falando exatamente do mesmo relógio, só que todo mundo estava falando das especificações técnicas, de como que o vidro é resistente para isso ou para aquilo, e se você mergulhar 50 metros de profundidade, porque aí ele tem não sei quantos gigas de memória. Eu não tô nem aí. Eu só quero saber se ele vai regular o meu sono, se ele vai me ajudar a marcar melhor as minhas atividades físicas. Era isso que eu queria saber e foi exatamente o que o Dudu Rocha entregou. Veja, são públicos diferentes. Tem pessoas que querem sim saber de todas as especificações técnicas de tudo que vai comprar. E tem outras pessoas que só querem saber, isso vai resolver meu problema? Será que eu realmente preciso desse produto? Entenda a diferença na hora que você vai criar esse tipo de conteúdo. Então, entenda também quais são as dores dessas pessoas. Alguns canais vão focar em certas coisas e você vai focar em outras. Não dá para tratar sobre todos os temas o tempo todo. E aí, se você está em dúvida, vai lá e analisa os canais que são concorrentes. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos. Eu separei aqui canal de finança já com a ferramenta nova do YouTube, que se chama Perguntar. Ela está funcionando no celular também. Calma, ela não está disponível para todo mundo, é esse botão aqui, você clica nele, abre uma janelinha que é praticamente o Gemini, a inteligência artificial da Google. E ela vai te ajudar a analisar os conteúdos de certos vídeos. Inclusive, uma das sugestões é resumir o vídeo. Só que eu não quero resumir o vídeo, sabe o que eu quero? Eu quero analisar e entender quem é o público que potencialmente assistiu esse vídeo. Então, eu vou colar esse prompt. Deixa eu ver se ele tá aqui. Todo o meu prompt é:
qual é o perfil de público que assiste esse canal. Pensando em um público-alvo, tá bem confuso aqui, mas a ideia é a seguinte, pensando em um público-alvo preferencial com maior potencial e chance de clicar para assistir esse tipo de vídeo. Pronto, deixa o Gemini fazer o teste dele. Eu sei, essa ferramenta não apareceu para você ainda, né? Não tem problema, eu vou te mostrar uma solução e uma alternativa para você resolver isso. Agora veja, ele analisa o vídeo todo, vai me dizer ponto por ponto daquilo que foi tratado dentro desse conteúdo e desse vídeo aqui em específico, e ele tá me dizendo, com base no conteúdo do vídeo, o público-alvo preferencial com maior potencial e chance de clicar para assistir a esse tipo de vídeo seria pessoas interessadas em investimentos em mercado financeiro, investidores iniciantes e experientes, pessoas buscando multiplicar patrimônios, indivíduos em busca de transformação financeira. Veja quanto público potencial esse canal tem. Agora, eu vou falar para todo mundo? Não. Você vai ser mais focado, você vai ser mais direcionado, porque você está começando. Se você tentar atingir todo um público gigantesco do seu nicho, você não vai conseguir. Agora, você pode tratar de investidores iniciantes. Se o seu canal for de finanças. Eu fiz a mesma coisa lá no canal do Primo Pobre, que vai ter um público diferente do canal do Bruno Perini. Eu sempre falo sobre o nome dele errado, por isso que eu voltei ali para poder ler. Bruno Perini, diferente do Primo Pobre. Vamos pedir pro algoritmo, para a inteligência artificial do Gemini, fazer exatamente a mesma análise. E ele vai fazer essa análise. Iniciantes em investimentos em finanças pessoais, indivíduos buscando educação financeira e prática. Isso aqui é incrível, maravilhoso. Poxa, eu posso ter um canal inteiro focado em indivíduos que buscam educação financeira prática. Você está identificando nos seus concorrentes, e aí o que eu posso fazer? Eu pego todas essas informações aqui e analiso o que as pessoas estão comentando, deixando nos comentários quais são as dúvidas, as dificuldades, os desafios. Eu estou falando muito rápido, mas você entendeu. Agora, eu não tenho essa ferramenta ainda, ela não está disponível para mim. O que eu faço? Vai lá no Gemini, pega a URL do canal, vai no Gemini, e escreve esse prompt aqui, ó. Preciso de uma análise do seguinte canal no YouTube. Cola o link do canal. Usando informações do Google Trends, analisando o conteúdo e o tema dos vídeos e do canal como um todo, qual é o perfil de público que assiste esse canal. Pensando em um público-alvo preferencial com maior potencial e chance de clicar para assistir aqueles vídeos. Vamos dar um play aqui, vamos ver qual que vai ser a resposta do Gemini. Às vezes ele nem acessa a URL, tá? Mas ele já acessou, ele identificou que é o Primo Pobre. Se ele não identificasse, eu poderia ter colocado essa informação aqui. E aí, olha que maravilha. Isso aqui é ouro. É ouro para você poder identificar quem é o público do seu canal. Perfil demográfico e comportamental. Quem assiste? O público que assiste o canal não é definido apenas pela renda, mas pela mentalidade e fase de vida. Olha que coisa incrível. Classe social, predominantemente classe C, D e E. Pessoas que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Depois, faixa etária. O foco deles são pessoas de 25 a 45 anos. Localização, grande alcance em regiões periféricas e cidades satélites. Depois continua, valores. E veja, ele fez uma análise detalhada. E você pode fazer essa análise detalhada de todos os canais que você entende que são concorrentes ou que têm um público potencialmente parecido com aquilo que você tem vontade de fazer. Não sei se você já assistiu algum vídeo melhor do que isso, mas poxa, as ferramentas são maravilhosas. Já clica no botão de inscrever-se aqui do canal, porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube de maneira maravilhosa. E ó, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo também o link para você entrar na nossa comunidade de criadores de graça. Isso aqui é um clube de membros gratuito, você pode participar de graça, interagir com outros criadores, com outros youtubers, trocar ideias e experiências. Isso aqui é um fórum de debate, de discussões e de conversas. Você vai criar o seu perfil aqui, gratuitamente, vai poder postar conversas e interações. Não é para fazer divulgação do seu canal, é para você conversar com outras pessoas, conversar com outros youtubers, sair da sua bolha ou do seu isolamento e conhecer outras pessoas que também estão ganhando dinheiro e tendo resultados com YouTube. E se você quiser, você pode se tornar assinante premium, pagando uma mensalidade ridiculamente barata. Entra lá, você vai ver. Se você quiser. E aí você vai ter acesso à nossa área de membros com conteúdo exclusivo que eu só gravo e entrego para quem é usuário premium, para quem é assinante premium, e você ainda tem a nossa área de ideias de temas que você pode enviar as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus temas, e eu vou criar um conteúdo exclusivo para responder a sua dúvida. Isso aqui não tem limite, você pode mandar quantas perguntas quiser e eu gravo um vídeo para te responder. Comunidade maravilhosa, você pode participar de graça, o link tá logo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, entra para a nossa comunidade de criadores de conteúdo. Terceiro ponto,
Isso aqui é fundamental. Esse terceiro nível aqui, depois que você já analisou o seu público, tem ideias de conteúdo, agora você tem que definir também quais são os caminhos que você vai seguir para criar esse conteúdo para essas pessoas. Então, onde os seus espectadores, eles estão? Em que nível eles estão? Isso vai te ajudar também quando você estiver analisando os seus concorrentes. Em que fase de consumo de conteúdo esse seu público está? Então você tem que definir, eles são iniciantes, eles são intermediários, eles já são avançados, eles já conhecem profundamente aquele tema? Porque cada tipo de conteúdo que a gente produz precisa atender também o nível de conhecimento que o seu público tem sobre um determinado tema. Quando a gente fala de finanças, será que essa pessoa já tem conhecimento sobre o mercado financeiro? Será que ela já faz investimentos? Em que fase da vida ela está? Então cada vídeo nosso também precisa ser pensado. Eu tenho que falar mais devagar, né? Eu vou falar mais devagar. Calma. Não preciso correr. Você tá aqui com tempo, com paciência. Você quer aprender. Você é o meu público-alvo. Meu público-alvo... Você tá vendo que eu tô jogando aqui algumas pérolas de quem é o meu público-alvo e você tá se identificando. São pessoas que querem aprender de verdade. Você tá cansado dessas coisas de uma sacada, uma mágica, um hack, uma solução incrível. Você quer saber exatamente o que funciona e você quer colocar em prática o que é real no YouTube, não promessas incríveis e milagrosas. Então eu tô aqui para isso. Por isso a gente não vai correr, a gente vai com calma, a gente vai pensar cada um dos itens. Nós já estamos no 3, são 5, daqui a pouco acaba. Então calma, vamos colocar isso em prática, vai alavancar suas visualizações, você já é inscrito aqui no canal. Qual é a jornada? Qual é o caminho que o seu público está seguindo? De vez em quando a gente vai criar conteúdos que são focados nas pessoas que são iniciantes. Outras vezes nas pessoas que são intermediárias. E outros em casos de pessoas que já são um pouco mais avançadas em certos tópicos. Claro, eu estou falando daqueles criadores de conteúdo que querem ensinar alguma coisa, querem passar algum tipo de conhecimento, mas em outros níveis também. Se você tem um canal de viagem, você está falando com quem? Com quem já tem uma renda já bem estabelecida e pode fazer viagens incríveis? Ou então outras pessoas que, poxa, eu tiro férias uma vez por ano, eu tenho só um período ali curto, a minha renda também é um pouco mais limitada. Que tipo de viagem eu posso fazer? Que tipo de forma eu posso aproveitar o máximo possível? Então tem esses níveis diferentes. Outras pessoas que estão num canal de fotografia. Qual câmera que eu vou comprar? Se eu sou um iniciante, poxa, talvez o meu celular já resolve o meu problema e eu não preciso comprar uma câmera nova. Mas se eu sou um profissional do marketing digital, eu preciso conhecer de câmeras e de equipamentos que vão ser essenciais para minha atuação profissional. Veja que existem níveis diferentes até da forma como as pessoas consomem o nosso conteúdo. Eu falei de canal de viagem. Tem pessoas que criam conteúdos em canais de viagem não para incentivar outras pessoas a viajarem, mas simplesmente para entregar um conteúdo divertido, que vai passar o tempo delas. Poxa, eu só queria dar play num vídeo de uma pessoa indo para um lugar diferente e incrível. E que ela me contasse um pouco da história daquele lugar. E que eu pudesse falar assim, poxa, já vi uns vídeos muito legais daquele lugar. Ou então só quero passar o meu tempo, me distrair. A gente assiste tanto canal de viagem, assim, né? Até na televisão. A gente não quer ir para aquele lugar efetivamente. Às vezes, o nosso público só quer uma solução tranquila para a rotina, para o dia a dia deles. Quarto ponto. Isso aqui é uma prática um pouco mais difícil de ser elaborada, então eu vou exagerar nos exemplos. Vou exagerar um pouquinho nos exemplos, só para você ter um pouco da imagem. É criar um avatar, criar uma persona de quem seria a pessoa, o indivíduo que daria play nos seus vídeos. Crie uma pessoa fictícia. Esse é o fato. Crie uma pessoa fictícia com quem você supostamente está conversando na sua cabeça. Inclusive, isso resolve um problema para quem tem dificuldade de falar para a câmera. Porque nesse momento, você tem a sensação de que eu estou conversando com você aí do outro lado que deu play. Mas, na hora que eu gravei esse vídeo, nesse exato instante que eu estou gravando o vídeo, eu estou falando para uma câmera. E atrás da minha câmera só tem uma parede branca. Eu não estou falando com uma pessoa de verdade. Então, na minha cabeça, eu gosto de imaginar que tem alguém me ouvindo. Quem é esse alguém que está me ouvindo? E aí, de novo, são pessoas que entendem que o YouTube é uma plataforma de negócio, que isso aqui é um trabalho, ela não pode perder tempo. Ela não está preocupada em viralizar, em ter milhões de seguidores, ela só quer ganhar o dinheiro dela no final do mês.
atrair um público que realmente está interessado num produto, num serviço. E aí, na minha cabeça, o meu público-alvo pode ser uma mulher ou um homem, na faixa etária bem próxima da minha, ali na ordem dos 35 aos 45 anos de idade. Eu não estou ignorando ou desprezando as pessoas em outras faixas etárias. Mas veja, eu estou focando a minha energia em pensar num indivíduo. E aí, essa pessoa, esse indivíduo, nessa faixa etária mais ou menos, ele tem o seu trabalho regular, ele é um CLT, ou ele é um profissional liberal, mas que ele quer aproveitar as oportunidades das redes sociais e principalmente do YouTube para incrementar o seu negócio, para ganhar um dinheiro extra. Entende? Esse é o ponto. Essa é a minha persona, com outros detalhes que eu não vou entrar aqui, mas imagina, se você tem um canal de produtividade, você pode pensar numa mulher de 30 anos, mãe, que faz um home office, e ela quer só um método simples para ela organizar melhor a sua vida. Alguém que faz investimento, eu sou um jovem de 20 anos de idade, estagiário, eu tô ganhando ali um dinheirinho e eu quero aproveitar as melhores oportunidades para já pensar no meu futuro e na minha aposentadoria. Sabe? Ou então um canal de desenvolvimento pessoal. Você quer falar ali com um público mais ou menos na ordem dos 30 anos de idade, que tá querendo cuidar melhor do seu corpo, já pensando na saúde, no futuro. Tem um monte de coisa que você consegue pensar sobre o seu público. Crie essa persona, esse indivíduo, quem é essa pessoa que caberia. Você não está ignorando as outras. Você só está facilitando a sua vida. Depois a gente pode validar esses dados. Quando o seu canal já está minimamente estabelecido, ou você já recebeu algumas visualizações, a gente consegue ver isso no nosso painel do YouTube Studio. Lógico, você já precisa acumular ali um pouco de visualizações, isso leva um tempo para aparecer no nosso canal, mas à medida que você ganha visualizações, seu canal vai crescendo, você tem acesso a essas estatísticas clicando no seu painel do YouTube Studio, Analytics, público, isso também tem no YouTube Studio do seu celular, e aí você vai ter algumas informações, como por exemplo, quais são os canais que o seu público assiste. O que o seu público está assistindo? E aqui você tem boas ideias de quem são os seus concorrentes. E logo abaixo, até quais são os vídeos especificamente que o seu público está assistindo. Vídeos longos e shorts. E aqui você também pode, a partir disso, abrir esses canais e esses vídeos e fazer aquele teste que eu fiz aqui com a ferramenta, se ela já estiver disponível, ou então jogar lá no Gemini e pedir para ele fazer essa análise dos canais que o seu público está assistindo. Depois a gente também tem qual é a idade e gênero, a faixa etária do seu público, se é homem, se é mulher, até os horários que as pessoas assistem. Se o meu público me assiste muito à noite, normalmente é um público mais adulto. Se o público te assiste mais cedo, mais no meio da tarde, pode ser um público um pouco mais jovem, às vezes até mais na madrugada. Tem várias coisas que vão te ajudar a identificar um pouco mais sobre o seu público. Dá até para saber as cidades e os países que geram mais visualizações e os estados que geram mais visualizações aqui, e você consegue fazer algumas definições e estratégias de público. Tem ferramentas do próprio YouTube que depois vão validar aquela persona que você criou. Veja que no meu canal, quando a gente fala de faixa etária, a maior parte são homens. Tem crescido bastante o público feminino. Se você é mulher, chegou nesse momento do meu vídeo aqui, comenta aqui embaixo, Marcos, mulherada tá chegando aqui para poder assistir. E aí, eu tô falando com um público majoritariamente 35, 44 anos, 28%, quase 30% do meu público tá nessa faixa etária. 18% tá acima dos 45, 28, quase 30% também de 25 a 34 anos. Eu falo com um público mais adulto. Essa é a análise que a gente faz. E depois você pode olhar para gráficos de retenção, de engajamento, de envolvimento do seu público, para poder saber até mesmo a linguagem que as pessoas usam na área de comentários. Para você definir um monte de estratégias e de fórmulas para criar o seu conteúdo e os seus vídeos. Quando você sabe exatamente quem são as pessoas que vão dar play no seu vídeo, você tem ideias melhores para criar títulos, descrições, escrever seus roteiros, fazer suas capas, otimizar o seu conteúdo. E o que eu não falei no início, mas eu deixo para falar agora, porque senão fica uma galera paranoica com o algoritmo. É assim que o algoritmo vai definir quem é o seu público.
começam a chegar as pessoas. Elas chegam, dão play. Umas têm maior potencial de dar play, outras têm menos potencial de dar play. Sabe o que o algoritmo faz? Poxa, vamos direcionar esses vídeos desse canal para essas pessoas dessa faixa etária, dessa região, que gostam e consomem esse tipo de conteúdo. Porque elas clicam mais e as outras clicam menos. É simples assim. Você consegue colocar isso em prática agora, imediatamente. Já consegue analisar outros canais e outros concorrentes. E eu vou esperar você na nossa comunidade de criadores de conteúdo. Você pode participar de graça. E se você quiser, assine o nosso clube de membros no nível premium. E aí você vai ter acesso também a um conteúdo exclusivo. Inclusive, você pode me mandar ideias e perguntas e eu te respondo em forma de vídeo. Links e referências estão logo aqui embaixo na descrição. Gostou dessa ideia? Você já está inscrito aqui no canal também? Você já clicou no botão de inscrever? Já deixou o seu like? Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela que vão te ajudar nesse processo de crescimento do seu canal, principalmente se você quer ganhar dinheiro ao longo desse ano. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!